Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo, tudo bom, pessoal, com todos vocês? Sejam aí, como eu sempre falo, muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na nossa aula de número 02 do seu curso de AutoCAD 2023. Essa daqui, pessoal, é uma aula onde eu vou trazer para vocês aqui dentro do programa AutoCAD todas as informações referentes aí à interface do programa. Então vocês vão entender aqui onde ficam localizados os comandos, onde ficam localizados aqui os painéis, as ferramentas. Vocês vão entender aqui sobre a área gráfica, as ferramentas localizadas aqui na barra de status. Enfim, todas as ferramentas para você saber onde fica localizada cada parte do programa aqui do AutoCAD. Eu vou deixar agora vocês com as explicações na tela com a versão 2022 e vocês vão observar tanto usuários das versões mais antigas, como eu sempre falo, 2018, 19, 20, 21, 22 e 23, as mudanças aqui na interface são realmente bastante sutis. O conceito e a estrutura do programa, ela se mantém e obviamente você consegue praticar aí assistindo o vídeo e praticar no seu AutoCAD tranquilamente, tá bom? Qualquer coisa, qualquer novidade que eu ver que tenha diferença na versão 2022 aqui para 23, eu entro aqui no vídeo e faço um comentário com vocês, tá? E aí eu falo, ó, pessoal, aqui é um pouquinho diferente, aqui mudou, uma coisa aqui outra ali, e aí eu vou passando instruções aqui para vocês direitinho, tá bom? Pessoal, é o seguinte, essa nossa aula aqui, eu vou fazer um apanhado geral da interface do programa. Essa aula aqui, ela é dividida em duas partes, então nós teremos aqui a aula 2, né? Onde eu possivelmente vou mostrar algumas coisas. Como são bastante coisas, eu vou deixar também aí para o próximo vídeo, né? Para a nossa próxima aula, a aula 03, onde a gente vai continuar então falando sobre a interface do programa. De repente você pode estar pensando assim, nossa, professor, mais 2 aulas só falando de interface? Na verdade, pessoal, é super importante, principalmente para quem é iniciante no programa, né? Para quem está iniciando agora, conhecer onde fica as coisas dentro do programa. Então vocês vão ver que até mesmo nessa aula, eu já vou entrar dentro do programa, já vou incentivar para que você já comece a fazer alguns desenhos, para que você faça algumas figuras, manipule, encontre algumas coisas, justamente para que no transcorrer das próximas aulas você já tenha, né, uma boa noção onde estão localizadas as coisas, tá? Porque o AutoCAD, ele tem um sistema aqui, ó, de ribbon, que é essa faixa de opções aqui, que vocês vão entender, mas existem várias outras, ó, tá bom? Onde eu estou mostrando aqui com o mouse aqui em cima, ó, existem várias outras ribbons, e além disso existem outros menus e janelas de configurações ocultas, que ficam escondidinhas aí, tá? Então é super importante que você, a partir de agora, já comece a se familiarizar realmente com o programa e com, né, cada ferramenta em seu devido lugar, tá? Muito bem. Se você estiver usando uma versão antes de 2022, possivelmente essa janela aqui de boas-vindas de vocês é um pouquinho diferente. Para os usuários que já estão com a versão 2022 em diante, a Autodesk, ela fez algumas mudanças aqui, né, na carinha da janela de boas-vindas, mas não é nada assim de tão revolucionário ou de tão diferente, tá? Você tem aqui, ó, o nome Autodesk, é a versão que você está utilizando. Você tem 2 botões bem intuitivos, ó. Aqui você tem um botão para clicar direto, para abrir um arquivo, caso você já tenha um documento salvo aí no seu computador. Aqui você tem o nome novo, justamente, né, para você abrir um arquivo em branco. E aqui do lado, ó, você tem alguns botões que são geralmente botões que são menus drop-down, onde você tem então uma nova abinha, né, onde você tem novas possibilidades de abrir. Ó, abrir arquivos, abrir um conjunto de folhas e explorar desenhos de amostra, tá? Abrir arquivos é um arquivo que você já tenha salvo. Um conjunto de folhas, vocês vão entender o que é isso um pouquinho mais para frente, porque a gente pode também criar um sistema de publicação de folhas e explorar desenhos de amostra, que na verdade são aí templates. Vocês vão ouvir bastante essa palavra templates, né? Que são desenhos modelos ou desenhos de amostra. E aqui do lado do novo, ao clicar aqui do lado, você tem já então esses modelos ou templates
que são do tipo DWT, que é uma extensão de arquivo do AutoCAD. Eu vou explicar para vocês já na sequência as extensões de arquivos também. Uma delas é o Acadiso, né? O Acadiso, que é uma das principais, tanto é que ela já está logo aqui de imediato. Procurar outros modelos, possivelmente vai abrir algum site, alguma página da web, para vocês procurarem alguns templates prontos, né? E tem aqui também a opção, ó, tá? Na verdade, pessoal, é assim, esse curso aqui, né, como na grande maioria dos cursos de AutoCAD aqui na Auto Criativo, a gente faz com que o aluno ele venha desenvolver os seus próprios templates ou seus próprios modelos de desenho. Eu poderia, obviamente, chegar aqui para vocês e falar assim, pessoal, vai lá na pasta tema da aula 2, na pasta tema da aula 1 e baixa lá, ó, deixei um monte de desenho pronto para vocês, deixei um monte de templates prontos, né? Seria fácil fazer isso, mas a ideia, como você está estudando, você está aprendendo um programa novo, a ideia não é que você tenha tudo mastigadinho. A ideia é que você saiba como desenhar e que você também saiba como desenvolver os seus próprios templates. Então vocês vão observar que durante todas as aulas, aí no transcorrer das todas as aulas, nossos encontros, nós iremos criar também templates. E esses templates, eu costumo dizer que eles vão gradativamente também evoluindo. Quando chegar lá no final do curso, você terá um template, um arquivo que você mesmo desenvolveu durante o curso, onde já terão configurações de camadas, de layers já prontas, onde você terá fontes de textos já personalizadas do seu jeito, as configurações das folhas de impressão, tudo já certinho, bonitinho. Para quê? Para que quando você vir a desenvolver um projeto, você já tenha esse template pronto. Então não precisa você reconfigurar o seu programa AutoCAD tudo de novo. E você vai entender todo esse processo, tá bom? Então, eu quis dar esse pequeno recadinho, essa informação para que vocês entendam, tá? Então, aqui do lado vocês têm então esses dois botões. Aqui, ó, você tem um sistema para você ver os arquivos que você já abriu recentemente. Possivelmente aqui está mostrando uma caixinha de arquivo, porque não tinha nenhum documento salvo. Você pode ver esses arquivos com formato de ícones ou no formato de lista. De repente você terá aqui vários arquivos abertos, eles aparecerão aqui. Você pode clicar aqui e vê-los. E você tem aqui recente documentos da Autodesk e aprendizagem, tá? Não aparecem eles aqui porque também não tem nenhum arquivo aberto. Um pouquinho mais aqui no canto inferior esquerdo, você tem alguns botões, ó, bem intuitivos, falando sobre novidades, pessoal, perdão, ajudas online, fórum da comunidade, atendimento ao cliente, aplicativo para dispositivos móveis e aplicativo AutoCAD para web. Então, depois, se você quiser, com um tempinho, você pode vir aqui e clicar em qualquer um deles. Você vai ver que são janelas de suporte, literalmente, aí para quem está começando a entender o AutoCAD. Aqui do lado também você tem um sistema, vamos dizer assim, de anúncios ou de mensagens, tá? Possivelmente aqui do lado geralmente vem alguma dica, algumas informações, alguns vídeos, né? Sempre algo interessante para você explorar relacionado aí ao uso do AutoCAD. Você tem esse botãozinho X aqui para fechar a janelinha, clicou aqui nesse botãozinho laranja, ele abre essa janelinha de novo, tá? E é basicamente isso, essa primeira janela de boas-vindas não tem muito segredo. Quem estiver usando uma versão um pouquinho mais antiga ou antes da 2022, possivelmente tem um botãozão aqui azul, escrito iniciar desenho. É a mesma coisa de clicar aqui, ó, em novo, tá? Então eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, no botão novo e vai abrir então aí o nosso querido e amado programa AutoCAD. Vocês vão observar, pessoal, que de imediato, quando você abre o programa, ele gera um arquivo chamado desenho 1. Ó, observem aqui, ó, nessa aba que é um documento chamado arquivo 1. E observem ali um pouquinho mais acima do mouse que aparece o nome, ó, desenho1.dwg, tá? Então, já vou adiantando algumas coisas para vocês. Os arquivos de desenho do AutoCAD são extensões do tipo DWG. Tá bom? Então, toda vez que você vê um documento do tipo DWG, significa que é aí um arquivo de desenho de AutoCAD. Quando você ver um arquivo do tipo DWT,
é também um arquivo de AutoCAD, porém é um arquivo do tipo template, que é um arquivo que ele já tem as configurações prontas, ou seja, ele é um modelo de desenho, tá bom? Para você abrir e começar um projeto novo. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui para que você entenda logo no começo. Quando você vai iniciar um desenho novo no AutoCAD, você precisa abrir um documento do tipo DWT, que é o quê? É um arquivo modelo ou um template, DWT. A partir do momento que você fez qualquer desenho na tela nesse documento DWT, você vai salvar ele como DWG. Então, ele passará a ser um arquivo de desenho, tá bom? Tanto é que no cantinho superior aqui, ó, esquerdo, você vai observar, ó, que você tem a possibilidade de salvar como, olha só, você pode salvar então como DWG, que é um desenho de AutoCAD, que é um desenho literalmente, ou um template, que é um arquivo DWT. Vocês vão entender qual a diferença entre eles direitinho aí também, né? E obviamente no transcorrer aí das aulas, tá? Bom, eu vou, então, como eu comentei com vocês, mostrar algumas coisas iniciais. Deixa eu fechar uma janelinha aqui, porque ela não vem aberta de padrão aí para vocês. Então, quando você abrir o AutoCAD, ele vai aparecer com essa carinha aqui. Em versões, se eu não me engano, de 2016 para cá, ele veio com essa aparência mais escura, tá bom? Com as janelinhas acinzentadas, os ícones brancos e as letras em branco. E para versões um pouco mais antigas eram tudo branco. Tem como mudar? Tem. E eu vou mostrar depois na sequência aí para vocês, tá? Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a primeira etapa da interface, essa parte aqui de superior, e aí na próxima aula eu finalizo toda essa parte inferior aqui com vocês, tá? E de imediato, logo quando eu terminar então essa primeira parte de cima, eu já vou pedir para que vocês façam algumas pequenas tarefas e algumas coisas, então, para vocês, né, ir perdendo o medo aí do programa e ir já se familiarizando com algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, eu geralmente começo, pessoal, aqui, ó, da esquerda para a direita e vou descendo, tá bom? Então vou começar bem aqui, ó. Então nesse cantinho, geralmente o programa tem esse ícone, que é o azão, né, que é o menu de aplicação, né, em versão em inglês é Menu Application, que na verdade ele é bem intuitivo. Aqui você tem a possibilidade então de abrir um documento novo, né, ó, desenho ou arquivo de folhas. Você pode abrir um documento que você já tenha salvo, salvar, sempre que você vê um pequeno disquete aqui, ó, é um salvar. Salvar como? Você tem então a versão DWG, DWT, dentre outras que a gente vai conhecer durante o curso. Importar, você tem a possibilidade de importar algum documento, né, para dentro do seu arquivo, exportar, publicar, imprimir e utilitários, tá? Tudo isso daqui vocês vão entender para que serve na sequência aí de todas as aulas, tá? Você tem aqui embaixo, obviamente, a opção de você fechar o desenho atual ou você fechar todos os desenhos de uma vez, tá bom? Sempre interessante que quando você pede para fechar, o AutoCAD sempre aparece uma janelinha aqui no meio perguntando se você quer salvar, tá? Bem aqui embaixo você tem essa janela de opções, ó, você vai clicar aqui e vai aparecer uma janela, ó, de opções. Essa janela aqui, ó, pessoal, rapidamente explicando para vocês, ela possui algumas abas, ó, de configuração. Vou super sugerir para que vocês não alterem nada, por favor, tá bom? Para que o AutoCAD de vocês não fique diferente do que eu estou mostrando aqui. Mas funciona basicamente assim, ó, tudo que você mexer aqui ou configurar, não é para mexer, mas se a gente vir a mexer no futuro, fica salvo, pessoal, aqui nessa última aba, ó, em perfis, ou profile em inglês. E aqui você tem então um conjunto de personalização de todas essas outras abas. Então, ó, tudo que você alterar nessas páginas aqui, ó, ficará salvo no perfil que está aqui selecionado. Tá bom? Possivelmente também na próxima aula já vou ensinar vocês como criar então esse perfil e possivelmente também, né, com certeza, terá uma aula somente falando sobre essa janela aqui de opções. Vale ressaltar, pessoal, essa janela de opções, ela não afeta o seu desenho, ela afeta o programa inteiro, afeta o programa AutoCAD, tá? Então, qualquer alteração aqui, por isso que eu pedi para que vocês não mexam agora.
Se fizer qualquer alteração, afeta o programa, tá? Mas é aqui que a gente configura e tudo que a gente configura fica salvo aqui em perfis. Vocês vão entendendo um pouquinho mais para frente. Vou clicar aqui em cancelar. Voltando aqui, ó, no menu de aplicação, clicou, você tem então o botão opções e tem aqui, ó, sair do AutoCAD 2022. Clicou aqui, fecha todas as janelas ou abas, tá? Essas janelas ou abas, pessoal, elas estão localizadas aqui, ó, bem aqui onde eu estou mostrando com o mouse, ó. Tá vendo aqui onde está o nome iniciar? Se você clicar aqui, vai voltar para a janela de boas-vindas, ó. Aqui é a janela de boas-vindas. Essa aba é o desenho 1. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso desenhar alguma coisa na tela. Bem aqui do lado, ó, eu tenho um sinalzinho de mais. Quando eu clico no sinalzinho de mais, eu estou abrindo, então, um documento novo. Esse outro aqui, ó, é o desenho 2. Então, nesse aqui eu posso fazer um outro desenho diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui no 1, eu desenho, sei lá, a planta baixa de uma casa. No desenho 2, eu posso desenhar os cortes. Se eu clicar aqui no sinalzinho de mais, no desenho 3, eu posso desenhar as elevações, por exemplo. Ó, deixa eu fazer um desenho qualquer aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente. Eu posso ter aqui uma infinidade, ó, de arquivos abertos ao mesmo tempo. Então, cada um desse aqui, ó, é um documento separado. É um arquivo DWG separado, tá bom? Tanto é que se você observar bem aqui, ó, no canto superior direito, ó, você tem o botão fechar, que é para fechar o programa, para maximizar ou restaurar abaixo, ou seja, a janela vai ficar um pouco menor, ou para minimizar a janela do programa. E um pouquinho mais aqui abaixo, você tem exatamente os mesmos botões. Por quê, pessoal? Porque entende-se que, na verdade, o programa AutoCAD está aberto e que estes arquivos são pequenas janelas sobrepostas. Então, vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó. Olha só o que acontece. Você tem uma janela, essa janela aqui, ó, é o desenho 1. Essa janela de trás, ó, que está até solta, é o desenho 2. E eu tenho também, ó, a janela do desenho 3. Então, cada janela dessa, inclusive, eu posso personalizar, ó, diminuindo aqui. Lá atrás, ó, eu tenho essa aqui, o iniciar. Posso deixar ela aqui também, um pouquinho menor, ó. Então, eu trabalho com as minhas janelas ou arquivos também flutuantes ou soltos aqui dentro do programa, tá bom? Existe uma ferramenta depois para organizar elas, para deixar em cascatas, para deixar uma do lado da outra, para que de repente você trabalhe em um desenho e queira estar olhando para o outro. Existe tudo isso, eu vou mostrando aí para vocês na sequência, tá? Vou clicar aqui, ó, no quadradinho para maximizar, aí volta tudo e aí volta a ficar nesse sistema então aqui de abas. Legal? Muito bem, voltando ao raciocínio, um pouquinho mais aqui do lado, pessoal, ó, na parte superior nós temos a barra de acesso rápido. Aqui também é bem intuitivo, ó, tem arquivo novo, tem arquivo para abrir, o disquete para salvar, o disquete com o lapisinho, ó, é para salvar como. Você tem aqui, ó, abrir dispositivos na web, tá? Tem as ferramentas aqui novas nas versões mais recentes, tem a opção de plotagem, que é a impressão. Seta para a esquerda, você volta o que você fez de errado. Seta para a direita você refaz, tá? E aqui em cima, ó, nós temos esse botão que é uma engrenagem, que é a área de trabalho aqui do AutoCAD. Essa janelinha aqui, ó, pode ser que no de vocês não esteja aparecendo, mas possivelmente essa engrenagem ela vai estar aqui embaixo, ó, onde eu estou mostrando aqui no canto inferior direito. É exatamente a mesma coisa. Se você clicar aqui, ó, no de vocês vai aparecer desenho e anotação, introdução 3D e modelagem 3D. Esses outros aqui foram o que eu salvei possivelmente aí em outros trabalhos anteriores. Mas se você clicar aqui em cima, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Então, para esse curso aqui, pessoal, nós estaremos tratando dos assuntos de desenho e anotação, tá bom? Dos assuntos básicos até os avançados em 2D. Se você clicar aqui, ó, por exemplo, em modelagem 3D, você vai observar que todas as ferramentas do AutoCAD, ó, mudou e agora você tem ferramentas em 3D, tá bom? E nós temos cursos específicos, como eu já comentei, somente de ferramentas em 3D. Então, vou pedir para que vocês voltem aqui e cliquem em desenho e anotação, tá bom? Que é as nossas ferramentas que nós estaremos utilizando. E bem aqui no cantinho, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, do lado desse botão, tem uma setinha para baixo e tem esses que estão marcados. Todos esses que estão marcados aqui, ó, com o tick mark, são exatamente as mesmas ferramentas que já estão aqui do lado.
tá bom? Se você desmarcar, ela desaparece. Se você colocar outras, por exemplo, ó, plotar em lote, você clica aqui, aí vai aparecer aqui, ó, a impressorazinha, ó lá, plotagem em lote. Tudo bem? Aqui você tem essa opção na versão mais recente de compartilhar desenho, ou seja, você pode enviar o seu desenho como se fosse uma referência externa. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente para vocês. E conforme a aba que você está selecionado aqui, ó, ele mostra aqui em cima o nome do programa e qual é o arquivo que você está utilizando. Tá bom? Se o arquivo ficar muito grande, ele vai ficando grande aqui também. Nesse canto direito aqui em cima, pessoal, eu não vou mostrar muita coisa, porque é tudo mais relacionado à ajuda ao aluno, relacionado às licenças, né? Para você comprar alguns produtos, algumas coisas relacionadas ali, né, aos produtos então da Autodesk. Tá? É muito intuitivo, palavras-chave que você quiser procurar. Aqui você tem relacionado a detalhes da sua conta, licença, né? E botões aqui, ó, de carrinho e também de compartilhamento. Tá? Se você quiser depois também pode dar uma olhadinha aqui. É bem intuitivo, não tem muito segredo. Para nós mesmo, o que vale, né, o que tem aí valor de imediato é vocês entenderem isso aqui. Ó. Tá vendo o nome padrão? Aqui, ó. Em algumas versões estava, se eu não me engano, Home, algo nesse sentido. Mas observem que está marcado. Então, quando eu estou na aba padrão, toda essa faixa de opções aqui, ó, que nós chamamos de ribbon, né, em inglês, estão presentes, então, pequenos painéis. Observem aqui, ó, que você tem uma linha cinza aqui, uma outra aqui e aqui, separando, então, um conjunto de painéis. Então, quando eu falar, pessoal, vamos abrir a ribbon padrão, significa que eu estarei clicando aqui, ó, no nome padrão e abrindo, então, toda a ribbon. Quando eu falar, pessoal, vamos no painel anotação, eu estou aqui, então, ó, na ribbon padrão e eu estarei nesse painel aqui, ó, anotação. Então, eu tenho o painel desenhar, painel modificar, painel camadas, painel blocos, propriedades, grupos, utilitários, área de transferência e vista. Tudo bem? Quando eu falar, pessoal, vamos na ribbon vista, aí vocês vão clicar aqui, ó, ribbon vista, e aqui dentro do ribbon vista eu tenho, então, outros painéis, ó, painel de ferramentas de viewport, nomeadas e assim por diante. Então, cada ribbon tem os seus respectivos painéis, tá bom? Ó, inserir tem mais painéis aqui, a anotação tem outros painéis e assim por diante, tá? Cada ribbon tem, né, mais painéis ou menos painéis. Voltando aqui em padrão, então você entendeu que nós temos aqui, então, ó, os painéis. Esse primeiro painel é o painel desenhar. Geralmente os painéis, pessoal, eles trazem por padrão o desenho ou o ícone da ferramenta e traz o seu respectivo nome. Perfeito? Muito intuitivo. Clicou no comando, o comando fica ativo, tá? Então, você veio aqui no botão, clicou em cima dele, ele fica ativo. Dentro desses painéis, um pouquinho mais abaixo, alguns deles têm uma setinha um pouco para baixo. Então, significa que aqui dentro você também tem mais algumas outras ferramentas escondidas. Você tem um pequeno plug para travar esse painel. Aí esse painel fica assim, ó, inteiro. Pode vir aqui, ó, no modificar, tem um plug e aqui você também tem outras ferramentas, tá? Aqui no AutoCAD, pessoal, é comumente chamada as ferramentas de comandos. Então, quando eu falar, pessoal, vamos fazer o comando arco ou o comando linha, então eu estou me referindo ao respectivo comando ou ferramenta, tá? Pessoal, vamos usar o comando linha, então é a ferramenta linha, tá? Dentro, então, desses painéis, nós temos os comandos e dentro dos comandos, alguns deles têm algumas pequenas setas que você pode clicar e você vai observar, como por exemplo, ó, o comando círculo, ele tem mais aqui, ó, 7 outras opções. O comando arco, por exemplo, ó, já tem um monte de outras opções, que são também comandos. É o comando arco. E no caso, isso daqui são variantes, né, do comando arco, mas todos eles são comando arco. Alguns possuem atalhos específicos e outros não. Vocês vão entendendo mais para frente, tá? Então, observem aqui, ó, por exemplo, dentro do painel modificar, eu tenho o comando aparar. E dentro do comando aparar, clicando aqui, ó, se aparecer a setinha do lado, pode clicar. Eu tenho o aparar e o estender.
Então, entende-se que os dois comandos são muito parecidos, por isso que eles estão juntos, tá? O Concord, que no caso é o comando fillet em inglês. Você clicou aqui, ó, você tem o comando Concord, o chanfro e o mesclar, que são ferramentas, né, basicamente aí bem parecidas também, tá? Então, é basicamente isso. Quando eu falar, pessoal, vamos abrir a ribbon padrão. Então, a gente já clica aqui, tudo bem? Ah, pessoal, eu estou comentando com vocês no painel camadas. Então, é nesse painel aqui, ó, que eu estou me referindo. Vamos acionar o comando matriz. Onde é que está o comando matriz? No painel modificar. Olha ele aqui, ó, modificar, comando matriz. Só que eu quero matriz polar. Onde é que está a matriz polar? Aí eu clico aqui na setinha, ó, matriz polar, tá bom? Então, é uma sequência lógica para a gente chegar ali nas ferramentas. É super importante que vocês entendam isso agora, tá bom? Para que a gente venha transcorrer aí na sequência das aulas. Na próxima aula, aula 3, pessoal, a gente vai continuar então aqui, ó, tem algumas coisas importantes aqui. Vou comentar sobre esse desenho aqui, ó, sobre essa caixinha aqui no canto. Vou desmistificar alguns mistérios que as pessoas têm relacionado a essa parte gráfica de desenho. Tem muita coisa aqui, ó, falando sobre modelos, layout, sobre a barra de comandos e todas essas ferramentas localizadas aqui, ó, na barra de status, tá? A gente vai ver isso aí na sequência das aulas. Vou pedir agora, pessoal, para que você faça assim. Abra o seu AutoCAD, não tenha medo. Pode pegar esses arquivos aqui, ó, por exemplo, 2, ó, não vou salvar. Pode pegar o 3, não vou salvar. E no desenho 1, que você tem aí, tire um tempinho do seu dia, na sua casa, no seu escritório, e vá literalmente brincando com o programa, tá? Olha aqui, ah, como é que faz uma linha? Pega o comando, clica no comando, ó, vá clicando na tela, tá? Direitinho. Eu vou explicar para vocês depois comandos de visualização, o zoom, o pan, o orbitar, vou explicando para vocês. Mas pegue um tempinho e fala assim, ah, como é que faz um círculo? Aí vem aqui, ó, abre um círculo aqui bonitinho. Ah, como é que faz um arco? Pega aqui o arco, vai fazendo um arco aqui, tá? Desenhe o que você quiser, o que a sua imaginação mandar, tá bom? Abra aqui depois as outras abas, dá uma lida no que você tem aqui de comandos, no que você tem de ferramentas, para você ir se familiarizando com o programa. Eu só vou pedir para que você não manipule nenhuma configuração, tá? Use apenas como fonte de leitura mesmo, mas vá brincando, não tenha medo. Depois que você terminar esse exercício, nessa tarefa, você pode vir aqui simplesmente fechar o desenho e não salvar. Não vai bagunçar aí o seu AutoCAD, não vai acontecer nada, tá bom? Então eu quis passar isso para vocês, para que você abra o programa e vá já se familiarizando, tá? Muito bom. Agora, pessoal, vamos voltar então lá para a web, para a internet. Eu já estou aqui no site da autodesk.com.br e eu vou passar algumas instruções importantíssimas para aqueles alunos que já têm a versão em português e que caso queira ter a inglês, ou que já tenha instalado a inglês e quer instalar a versão em português. Vale ressaltar que não precisa reinstalar mais o programa. O programa, como eu comentei, a raiz dele já está instalada no seu computador, tá bom? O que a gente vai instalar é um programinha chamado Language Pack, que ele faz o quê? Ele traduz o seu AutoCAD, mas existem alguns procedimentos importantes que você precisa entender para que dê tudo certo, tá bom? Se você não tem o interesse de fazer isso agora, não tem problema, volte lá para o seu AutoCAD, como eu comentei, vá brincando com ele lá, manipulando, tudo direitinho, ou se você quiser, se você já tiver aí à sua disposição, já pode ir assistindo então a aula de 03, a nossa próxima aula, tá? Se você quiser assistir até o final aqui, também não tem problema nenhum, a gente fica bastante agradecido, né? E é sempre interessante para você entender coisas novas aí sobre o programa, tá bom? Muito bem, pessoal, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, que aqui no meu computador eu tenho a versão, ó, 2022 em português, tá? Português aqui do Brasil. E aí, então, vamos supor que eu queira instalar a versão em inglês. Se eu tiver a versão em inglês, o processo é exatamente o mesmo, só basta eu inverter lá no site da Autodesk e pegar o outro
pack, né, o outro arquivo de língua ali de tradução invertido, tá bom? No caso, eu tenho que escolher o inglês para poder fazer aqui ao contrário, tá? Então, olha só, voltando aqui, você vai digitar aí no seu navegador o nome autodesk.com, né? No caso aqui no nosso é autodesk.com.br. Independente do país que você esteja, possivelmente eles já jogam você para o site local aí do seu país, tá? Mas aqui, geralmente, a Autodesk deixa uma caixa de busca, tá vendo aqui, ó? E aqui você vai digitar, então, a palavra, ó, Language Pack. Você vai clicar aqui, apertar o Enter, aguarda um pouquinho que ele vai carregar e vai aparecer, então, aqui esta outra janela. Deixa eu fechar aqui. Vale ressaltar, pessoal, que é interessante que você já tenha, ou, né, que já tenha sua conta no site da Autodesk e que você também, preferencialmente, já esteja logado, tá? E aqui, ó, relacionado à palavra Language Packs, ele encontrou vários resultados, mas dá para você fazer um filtro um pouco melhor. Olha só, eu vou clicar aqui e vou procurar, então, AutoCAD. Ó, tem 21 resultados para AutoCAD e a versão, no caso a minha aqui, é 22. Se você tiver com outras versões, você tem que selecionar a que você tem aqui, ó, tá? Os Language Pack, pessoal, ou os packs de idiomas, ele só funciona para a versão específica. Então, assim, se você tem aí o seu AutoCAD 2020, você tem que procurar aqui os packs de 2020. Os packs não funcionam de uma versão para outra, tá? Então, olha só, vou clicar aqui no 2022 e aqui, ó, logo de imediato, um pouquinho mais abaixo, eu encontrei, ó, pacote de idiomas do AutoCAD 2022. Então, vou clicar aqui e olha só, ele traz aqui embaixo, então, uma pequena prévia de algumas instruções. E olha aqui embaixo, pessoal, eu tenho todos os packs de tradução. Como vocês viram ali na minha área de trabalho, eu tenho o português. Então, se eu quero o inglês, eu tenho que instalar esse daqui, ó, English Language Pack. Tudo bem? Se eu tenho já no meu computador instalado a versão em inglês e eu quero migrar para o português, eu tenho que instalar esse outro aqui, ó, de baixo. No caso é invertido, tá bom? Aí você tem aqui, ó, tcheco, francês, alemão, húngaro, tem um monte aqui embaixo, né? Tem até chinês, coreano, tá? Que não é o nosso caso. Então, olha só, como eu tenho lá a versão em português, eu quero migrar para o inglês, o que que vai acontecer? Na minha área de trabalho, então, vai aparecer dois ícones. Então, o que que acontece? O programa AutoCAD é um só, mas como eu terei esses dois ícones, então eu posso um dia trabalhar no meu AutoCAD em português, um dia eu posso trabalhar lá no inglês, tá bom? Na verdade, é um programa só, mas aí o sistema aqui, ó, esse programinha vai instalar um atalho. Então, por exemplo, quando eu clicar no atalho em inglês, o meu AutoCAD vai abrir, tudo bonitinho, 100% em inglês. Quando eu clicar no ícone em português, ele vai abrir o AutoCAD em português, tá? Então, ele não vai instalar um programa de novo, ele só vai criar um novo ícone para que você, quando abrir, ele já abra no idioma que você quer. Legal, né? Então, vou clicar aqui, ó, e vou pedir para baixar. Já vou colocar na área de trabalho. Muito bem, já alterei aqui a janela, rapidinho. Deixa eu colocar ícones médios, ó, aqui é o meu AutoCAD. E eu estarei instalando, então, né, primeiramente baixando esse documento aqui, ó. Na verdade, é um programinha mesmo, tá? Bem simples, intuitivo. Clica aqui em salvar, ó, ele já vai abrir aqui. Como eu estou usando o Google Chrome, eu vou clicar aqui, ó, mostrar na pasta. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, exibir ícones grandes. Ó, aqui já é o AutoCAD instalado, aqui é o Language Pack. Então, vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse sobre ele. E aí ele vai começar a extrair aqui o pacote de idiomas. E aí possivelmente vai pedir para instalar, vai aparecer uma janela aí no seu Windows pedindo isso, ó, você vai clicar em permitir Autodesk Installer. Clica aí em sim. E aí ele está preparando aqui, ó. Tudo bem? Vale ressaltar que o meu AutoCAD lá já está aberto. Não sei se vai ter algum problema, possivelmente ele vai pedir para fechar. Ó, confere direitinho, olha aqui, ó, o meu é Autodesk, AutoCAD 2022, Language Pack para o inglês. Então é aquilo que eu falei, se você tem o inglês e quer migrar para o português, é o invertido, tá? Clica aqui em Install. Ó, tá dizendo aqui, ó, o AutoCAD já está em uso. Por favor, feche o programa. Então, deixa eu vir aqui no AutoCAD. Para fechar e desligar ele, simples, né? Basta clicar aqui em fechar.
O desenho 1 tem um desenho que eu fiz lá, não vou salvar. Isso, ó. E vou clicar aqui em reentrar, né? Ou tentar de novo. Vamos ver se é isso mesmo. Isso, agora está instalando. Ó, vocês vão ver que é bem rapidinho, não tem segredo. Vocês viram que o download acho que não durou nem 10 segundos, né? E agora aqui ele vai instalar o programa. Assim que estiver pronto, eu vou clicar aqui e vocês vão observar então que o meu AutoCAD já vai estar então ali devidamente instalado, obviamente, e também eu tenho a possibilidade de escolher qual que é o idioma que eu quero naquele momento. Vamos aguardar aqui rapidinho, pessoal. É bem intuitiva a instalação, não tem segredo nenhum, tá? Só toma cuidado para pegar o ano certinho da sua versão lá, tá? Olha aí, ó, vou clicar aqui em Finish, tá? E aí lá na minha área de trabalho, possivelmente já apareceu o ícone. Eu vou só copiar, pessoal, e vou trazer ele para cá, tá? Vou pausar o vídeo um pouquinho, já vou colar ele aqui para que vocês vejam, tá bom? Muito bem, pessoal, já recortei ele lá, ó, vou clicar aqui com o botão direito e vou vir na opção colar. Então, vocês vão observar, olha lá que legal. Então tem agora ó, o AutoCAD em inglês. Ó, aqui é o português, tá? Esse instalador aqui, ó, pode até deletar ele, ó, vou excluir, que não preciso mais dele. E eu tenho então aqui, ó, o português e o inglês. Então vamos ver se está funcionando. Ó, vou clicar aqui agora para abrir o programa. Vamos ver, né, se deu tudo certinho. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo programa, não tem diferença nenhuma. Né? Às vezes eu recebo alguns e-mails de alguns alunos. Ah, professor, mas eu queria essa versão, eu queria aquela, eu queria outra. Na verdade, pessoal, é o mesmo programa. Só vai diferenciar aí realmente, né, os atalhos, tá? As ferramentas e os comandos, os painéis estão exatamente no mesmo local, tá bom? Esse aqui trouxe alguns desenhos já prontos aqui, de imediato. E se você vir aqui em New, na verdade, então, ó, você está abrindo um arquivo novo, ó. Em inglês lá, aliás, em português, pessoal, perdão, vai estar aqui, ó, desenho 1. Em inglês vai estar Drawing 1, né, ou Drawing 1, aqui, ó. E observem, pessoal, ó, Ribbon Home é a mesma ribbon, ó. Os painéis estão no mesmo local. Insert, ó, Annotate, tá, ó, são exatamente os mesmos comandos. Ó, clicou aqui ó, no menu de aplicação, ó, New, Open, Save, tá? Então, tudo uma questão de prática, uma questão de costume, né? Eu entendo que tem pessoas que, pelo fato de já trabalhar muito tempo com o inglês, preferem ter essa versão, tá? E que eu estou mostrando para vocês que realmente não há diferenças e que só tem relação realmente com a questão de atalhos, tá? Na próxima aula, eu já vou mostrar para vocês onde estão localizados os atalhos. Quem está com a versão em português vai usar, obviamente, os atalhos em português. Quem tiver com a versão em inglês vai usar os atalhos em inglês. O que são atalhos, pessoal? Significa assim, imagina só, na hora que você está aqui desenhando um projeto grande, enorme, toda hora você tem que vir aqui na Ribbon. Ah, vamos pegar um retângulo, clica no retângulo. Ah, vamos pegar um comando mover, clica aqui no move. Ah, vamos pegar um comando texto. Então esse processo de vai e vem aqui, ó, de você ficar procurando as ferramentas, vai num painel, vai em outro, isso leva um pouquinho mais de tempo. E você tendo na sua mente, na sua visão, já a tecla de atalho, o comando é ativado automaticamente. Então, por exemplo, se você usar no seu teclado a tecla ou a letra L, automaticamente do lado do seu cursor já vai aparecer o comando linha e aqui no caso o comando line. E aí você vai apertar o Enter, ó. O comando já é feito aqui, ó, e ativado automaticamente. Ah, eu quero o comando círculo. Aqui no caso em inglês é a letra C. E aí eu já tenho então aqui, ó. Tá bom? Então é uma funcionalidade para deixar o seu uso do programa mais ágil, tá bom? Então os atalhos eles são realmente importantes. Então no comecinho da próxima aula eu já vou mostrar para vocês um segredinho onde é que fica escondido esses atalhos. Não é obrigado que você decore ou que você aprenda todos os atalhos agora de imediato, tá? Mas é importante que você saiba que existem os principais, os comando linha, comando polilinha, comando círculo, comando arco, né? Alguns comandos de mover, rotacionar são os mais usuais, os mais conhecidos, e esses sim é importante que você os decore, tá bom? Pessoal, então é basicamente isso.
quero agradecer aí por vocês terem assistido aqui a nossa segunda videoaula, tá? A nossa próxima aula, então, a gente vai dar continuidade na interface, né? Ou interface, aí para os mais chiques, né? Do programa. E façam aquilo que eu comentei. Dá uma praticada aí, faça alguns pequenos desenhos, não tenha medo de manipular o programa. E vocês vão vendo que gradativamente, a cada aula, você vai evoluindo e entendendo o programa. Pode ficar tranquilo. Eu vou mostrar para vocês todos os processos para usar as ferramentas. Já vou mostrar na próxima aula também o sistema de visualização ou ferramentas de visualização, como o Zoom, o Pan. Vou falar sobre a ViewCube. Então vocês vão entendendo todos os conceitos para que quando a gente chegar lá na hora de desenhar mesmo, fazer os desenhos, vocês já estejam aí bastante práticos e entendidos do assunto, tá? Vale ressaltar também, pessoal, que o primeiro exercício para o certificado cai assuntos de interface, tá bom? Então, por favor, fiquem bem atentinhos aí, fiquem atentos, que essa questão da interface, ela é super importante agora no começo do curso, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, aguardo vocês aí firmes e fortes na sequência das aulas. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.